Gravação iniciada. Obrigado, Luiz Felipe. Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara, eu na presidência, em substituição do Dr. Argos Gregório, vice-presidente, a doutora Luzia Correia Rabelo, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 2 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral. Pela Volkswagen, está presente aqui o Dr. Leonardo, e pela Bridgestone, justificando aqui a ausência do Dr. Tiago, que se inscreveu, está aqui Eduardo Araújo Modesto. Vamos iniciar a sessão de hoje pelo processo da Volkswagen. O AIN é o 440.099. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro, é um recurso misto. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para que, em seguida, eu possa abrir a palavra, então, para o ilustre advogado. Dr. Samuel, com a palavra. Oi, senhor presidente. Inicialmente, um bom dia a todos os participantes da sessão, juízes, representação, advogados presentes. O caso, senhor presidente, o AIN ele envolve 4 acusações. Uma primeira, que é de falta de pagamento de imposto por não escrituração de nota de documentos fiscais. Esse não nos interessa, que ele foi objeto de confissão pelo contribuinte, de maneira que não está em discussão aqui no processo. E as outras 3, né, a 2, 3 e 4, dizem respeito também à falta de pagamento em operações de transferência de mercadorias, né? Em todos os 3 casos aí. Veículos, e de maneira que vai mudar aqui os períodos, né? Mas todas elas dizem respeito a falta de pagamento por considerar não tributada operações que o fisco entendia tributadas, né? E todas essas operações dizem respeito à transferência de mercadorias entre estabelecimentos da autuada. Acho que esse é o relatório suficiente. Assim, com relação à decisão de primeira instância, ela manteve integralmente o AIN, né, nesses 3 itens remanescentes, no entanto, aplicando a taxa, limitando os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 revisada. Esse é o relatório suficiente, presidente? Acho que podemos passar para a sustentação. Obrigado, Samuel. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Leonardo Galotti Olinto, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Dr. Leonardo, com a palavra. Bom dia a todos, prezadas julgadoras, prezados julgadores, representantes da Fazenda, colega aqui presente, servidor Luiz Felipe. Não vou precisar dos 15 minutos, tranquilizo, porque é um tema bastante conhecido, ADC 49. A manutenção da decisão foi no sentido de aplicar a modulação, porque apenas a partir de janeiro de 2024 que seria aplicada a não incidência nas transferências, mas se ouvidou a decisão que a modulação ressalva os processos em curso. Esse processo estava em curso no momento da decisão da ADC 49. Assim não fosse, ontem, por coincidência, publicou o acórdão do tema 1367, em que o Supremo também fixou a tese que antes do período da modulação não pode ser autuado. A visão da modulação era para que não houvesse restituições e não novas autuações. E, por fim, todas as operações aqui tratadas, elas se dão dentro do Estado de São Paulo, dos estabelecimentos da Volkswagen dentro do Estado de São Paulo. Portanto, houvesse tributação, haveria crédito, e aí o efeito seria neutro, porque todas as operações são no Estado de São Paulo. Então, quer seja a decisão da ADC 49, quer seja a modulação, quer seja o tema 1367, publicado ontem, um acórdão definitivo, quer seja, por fim, tudo se tratar de operações dentro do Estado de São Paulo, aplicar-se-á aqui o dispositivo na lei, no artigo 28 da Lei do Processo Administrativo Fiscal do Estado, razão pela qual a Volkswagen pugna pela procedência do seu recurso.
é o meu voto, fico aqui... meu voto, perdão, desculpa. É a minha sustentação, fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos e muito obrigado, é sempre um prazer participar de sessão aqui nesse tribunal. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Cumprimento o nobre advogado pela objetividade e clareza aí de sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao relator para que apresente seu voto. Doutor Samuel. Bom, senhor presidente, como o doutor Leonardo já votou, eu vou acompanhá-lo, então, de maneiras que... Com o relator, doutor. Com o relator. Mas, senhor presidente, meu voto é exatamente no mesmo sentido, né, do que o doutor Leonardo colocou, não no meu sentido, porque o tema 1367 não havia ainda sido publicado, mas, de qualquer maneira, na parte que diz respeito aqui ao processo, né, já estaria resolvido com a modulação dos efeitos, tal. Então, no meu voto, estou falando basicamente isso. Estou, inclusive, aplicando a própria jurisprudência da Câmara Superior, né? Ou seja, eu vejo a data... Basicamente é o seguinte, eu vejo a data da lavratura do AI, né? Se for anterior à data de publicação, do acórdão, então cancelo aí. Basicamente é isso que eu estou colocando no meu voto. Acho que já estava disponível no sistema, né, toda semana, então acho que não dispensa a leitura dele, a menos que eu entenda necessário. E estou negando, obviamente, também estou negando provimento ao recurso de ofício por causa da aplicação da súmula 10, revisada. Então, em suma, estou negando provimento ao ofício e provendo o ordinário para cancelar os 3 itens remanescentes. Muito bem, obrigado, doutor Samuel. Então, o doutor Samuel está dando provimento ao recurso ordinário, né, acolhendo aí a DC, por conta da DC 49, né, e negando ao recurso de ofício, súmula 10, aí já está pacificado. De fato, o doutor Leonardo falou, eu não tinha conhecimento que o novo acórdão a respeito da remodulação, né, se pode se chamar assim, foi publicado ontem, eu não sabia. Eu sabia do julgamento, né, que acabou esse período aí entre a decisão e 2024 aí, que estava no limbo, né, para os processos administrativos, acabou sendo incluído aí na modulação, então resolveu aí um problema que estava realmente estranho, né? A modulação ficou mais consertada, né? Mas, de qualquer maneira, esse AIM já é aplicável para a modulação anterior já, né? Então, mas, enfim, então esse é o voto, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Votação, todos confirmados, processo em votação. Muito bem. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e provido. Recurso de ofício conhecido, não provido, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do doutor Leonardo. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Senhores, agradeço, muito obrigado, peço perdão pela gafe, senhor relator, mas Não, sim. boa sessão para os senhores e uma boa semana. Muito obrigado. Abraço, tudo de bom. Processo 5035-383, Brageston do Brasil, eu sou o relator, é um recurso ordinário. Está aqui para acompanhar o julgamento o doutor Eduardo Araújo Modesto. Só para esclarecimento, doutor Eduardo, eu fiz aqui um despachos, eu registrei aqui no despachos no processo, a sua presença para acompanhar o julgamento, né? Justificando aí, que o senhor justificou a ausência do doutor Tiago. Então,
está registrado aí a sua presença aqui no julgamento. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Muito bem. Então, vou fazer um breve relatório. São 3 acusações fiscais. O item 1 e 2 é falta de pagamento do imposto por ausência de comprovação de internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e na zona de livre comércio. Infrações que estão aqui apontadas no auto de infração. O item 3 é falta de estorno de ICMS nas entradas de mercadorias com saídas subsequentes isentas que não permitem a manutenção do crédito de insumos e de mercadorias para comercialização. Então, essa é a terceira acusação fiscal, né? A decisão de primeiro grau, ela manteve integralmente o auto de infração. Deixa eu só... A decisão de primeira instância, folhas 2.210 a 2.217, ela afastou todos os argumentos do contribuinte, né? E agora recorre o contribuinte contra a decisão pedindo a reversão. Basicamente, o contribuinte alega que parte das notas fiscais autuadas contém o evento Vistoria Suframa, o que comprova a internalização efetiva das mercadorias nas áreas incentivadas e a fiscalização desconsiderou indevidamente essas informações. A fiscalização também desconsiderou, aliás, as operações foram realizadas pela cláusula FOB, em que o frete e o risco são do adquirente, não do remetente. Cita aqui precedente do STJ nesse sentido, que diversas notas fiscais trazem o evento operação não realizada, que conforme ajuste CINEF representa a declaração do destinatário de que a operação não ocorreu, não havendo fato gerador. Também alega que a autuação partiu de presunção indevida de realização de operação sem qualquer prova concreta. Que as saídas para a Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio são equiparadas à exportação, conforme artigo 40 da ADCT e decreto 88 de 67, que, portanto, não sofre incidência do ICMS, por se tratar de imunidade constitucional. O fisco glosou, segundo o recorrente, também é outro argumento, o fisco glosou créditos referentes a operações que continham o evento Vistoria Suframa, reconhecendo a isenção e, contraditoriamente, anulando os créditos correspondentes. Se a operação é tributada, pondera o contribuinte, o crédito é mantido. E se é isenta por equiparação à exportação, não há necessidade de estorno. Então, que o critério adotado, então, pelo fisco carece de base legal e viola o artigo 67.2 do RICMES. A fiscalização também teria utilizado a alíquota média de 2019 sobre o inventário de 2018, misturando grandezas distintas e produzindo distorção nos valores, ferindo o artigo 867, parágrafo 1º do RICMES, que exige correspondência entre o período de apuração e valores efetivos de entrada. Contesta também o excesso de multa. Esse, basicamente, resumidamente, é o recurso do contribuinte. Então, eu vou passar ao meu voto. Em primeiro lugar, existem 2 questões que eu não estou conhecendo. Uma, tendo em vista a súmula 13, né, que é a ilegalidade do cálculo da multa atualizada, e a confiscatoriedade da multa fiscal, também não estou conhecendo da matéria, em razão do artigo 28 da Lei 13.457, matéria de índole constitucional, que é vedado ao TIT analisar. Quanto ao mérito, é recurso ordinário contra a decisão de primeiro grau que manteve integralmente o AIN exordial nos termos exarados no relatório deste voto. A representação fiscal apresenta contra-razões pugnando pelo improvimento do apelo, com fundamentos precisos e esmerados, registrando aqui meus encômios. Com efeito, o recurso não prospera. Recorre o contribuinte aduzindo que os itens 1 e 2 do AIN devem ser cancelados em parte, uma vez que foi provada a internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio.
a despeito dos documentos juntados aos autos pelo contribuinte com o objetivo de comprovar a internação das mercadorias nas zonas francas de Manaus e na área de livre comércio, o recurso não pode ser acolhido nessa parte, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário nos termos do artigo 97, combinado com os artigos 111, inciso 2 e 142 do CTN. Em relação ao período da vigência do convênio 23/2008, que vigorou até 18/10/2029, a legislação de regência exigia que a prova de internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus fosse feita por declaração emitida pela SUFRAMA, que tem caráter constitutivo da isenção legal. Tais documentos não foram acostados pelo contribuinte, e a vistoria SUFRAMA é insuficiente. Conferir folhas 698 a 699, 957, 958, 996, 997, conforme precedentes do TIT. Vejamos o disposto na cláusula 3ª do convênio 23, de 2008. E aqui eu transcrevo a cláusula 3ª, que é a regularidade fiscal, abrindo aspas, a regularidade fiscal das operações de que trata este convênio será efetivada mediante declaração de ingresso. Especificamente em relação à Zona Franca de Manaus, o artigo 84 do RICMES assim dispõe. Também exige nos mesmos termos, que aqui eu transcrevi aqui o artigo todo. Voto ao meu voto. Para corroborar os fundamentos desse voto, indique os seguintes precedentes do TIT. Indico aqui pelo menos 3 votos, 3 julgamentos, né, 3 processos que foram julgados nesse sentido, e mais da Câmara Superior no AIN 4024-637 de minha relatoria, quando compunha a Câmara Superior. No que concerne ao período a partir de 19/10/2019, o convênio ICMS 134/2009, cláusula 3ª, prescreve que a prova da regularidade se dá pela disponibilização do internamento na SUFRAMA, como evento no documento fiscal, nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo a cláusula 3ª. Assim é que a prova de internamento não restou comprovada pelo contribuinte pelas notas fiscais de folhas 80 a 999, por não constar o evento internamento. Logo, desprovejo o apelo nessa parte. De outro lado, aponta o recorrente que não pode ter responsabilidade pelas infrações, dado que o transporte foi pela cláusula FOB, na esteira do entendimento do STJ. O julgado do STJ, embargo de divergência número tal, não tem aplicação na espécie. O relevante juridicamente para a isenção fiscal é o efetivo internamento da mercadoria na forma da lei, sendo de somenos importância a forma de contratação do transporte. Como bem observado pela representação fiscal, as folhas 2.270, a lei não diferencia os casos em que a venda tenha ocorrido pela cláusula CIF ou FOB. Destarte, rejeita-se o argumento. O recorrente invoca mais um fundamento em seu recurso para obter a reforma parcial da decisão recorrida. Assevera que, em algumas notas fiscais, o fato gerador não ocorreu porque consta nos indigitados documentos a informação operação não realizada. Ocorre que o recorrente não indica quais seriam esses documentos fiscais, mas que provavelmente seriam aqueles indicados pela decisão do primeiro grau, que aqui eu relaciono. Porém, não há prova nos autos de que as formalidades legais foram cumpridas para afirmar a não ocorrência do fato gerador de ICMS como o necessário cancelamento das notas fiscais, conforme artigo 18 da Portaria CAT 162/2008. Prevalece, pois, o fato jurídico da saída das mercadorias. Nesse sentido, destaco o excerto das contrarrazões da representação fiscal de folhas 2.271 a 2.272, que adoto como razões de decidir. Nesse ponto, nesse aspecto, a representação fiscal faz precisos comentários a respeito dessa questão, então eu adotei aqui como razões de decidir. Fica desprovido o recurso quanto ao fundamento arguido. Quanto ao item 3 do AIN, recorre o contribuinte alegando que a infração por falta de estorno dos créditos é indevida, na medida em que as remessas para as áreas de livre comércio se equiparam às exportações, segundo o entendimento do STJ, e aqui ele indica que agravo interno no agravo em recurso especial número 2000.093.655 de São Paulo. O argumento não procede. Em primeiro lugar, pelo princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário, incide o disposto no convênio 5292, cláusula 1ª in verbis, que aqui eu transcrevo. A norma expressa prescrevendo o estorno, que é justamente a cláusula 1ª, parágrafo único, que aqui eu vou dizer.
não é permitida a manutenção dos créditos na origem. No outro giro, o julgado do STJ indicado pelo recorrente não se aplica ao presente caso, nem mesmo à legislação do ICMS. Como se verifica da própria ementa do referido julgado, o entendimento firmado foi relativo a tributos federais no âmbito do programa Reintegra, que nada tem a ver com isenção do ICMS. Destaco a ementa do referido julgado, que eu transcrevo aqui. Ademais, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que a extensão do benefício do Reintegra, ainda que fosse considerado Reintegra, não alcança outras cidades, salvo as áreas de Boa Vista, de Roraima, Bonfim, também de Roraima. No presente caso, as cidades destinatárias das mercadorias são Rondônia e o Acre, e no Acre. Abaixo, a título de ilustração, indica o seguinte julgado do STJ, que é bem recente, inclusive, é de 2022, bem recente, relativamente recente, né? Por fim, não há como admitir a extensão dos benefícios decorrentes das operações de exportação aos da isenção, por serem institutos jurídicos diversos. E aqui, para não me alongar aqui no voto, eu faço algumas considerações a respeito da diferença dos institutos da imunidade e da isenção, né, na linha até da lição, né, do saudoso Dr. Paulo de Barros Carvalho. Desprovido de inconsistência jurídica o argumento de que as operações da Zona Franca de Manaus, por si só, têm caráter de imunidade. Para o benefício da manutenção do crédito de ICMS, há necessidade de previsão expressa na lei, como ocorre no artigo 5º, parágrafo 3º do anexo 1 do RICMES, além dos demais requisitos da norma, que aqui eu transcrevo. Porquanto, relativamente às operações do anexo 3 do AIM, folhas 1000 a 1004, e das notas fiscais juntadas de folhas 1734 a 2019, correta a fiscalização ao considerar saídas isentas de mercadorias destinadas a Guajará-Mirim, em Rondônia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia, no Acre, cujo crédito não poderia ser mantido, exigindo-se o estorno, de modo que a infração fiscal restou configurada. De mais a mais, o critério para apurar o imposto devido, mormente no que tange a alíquota média, não merece qualquer reparo, consoante bem pontuou a decisão de primeiro grau, as folhas 2.215, item 19, que aqui eu transcrevo. Observe que o contribuinte desatendeu a notificação fiscal para informar os parâmetros dos créditos ICMS que haviam sido apropriados, conforme folhas 45, 46 e folhas 53 e 54. Logo, o contribuinte não pode alegar a própria torpeza. A fiscalização adotou o critério razoável, quiçá mais vantajoso ao sujeito passivo, devendo prevalecer os cálculos da autoridade lançadora, segundo foi explicitado às folhas 11. Finalmente, afasta a alegação de inconsistência do trabalho fiscal. O auto de infração está suficientemente instruído com as provas das acusações fiscais, e aqui eu relaciono todas as provas que instruíram o AIM. Como bem apontado pela representação fiscal, conforme as folhas 2.276, itens 64 a 66, as operações representadas pelas notas fiscais 80 a 999, dos itens 1 e 2 do AIM, não estão identificadas com o evento internamento, de tal modo que está sendo exigido o ICMS devido por serem operações tributadas. Relativo ao item 3, contém essa identificação, de sorte que são operações isentas, dado que os destinatários são de Rondônia e do Acre, mas que o estorno de créditos deveriam ter sido feitos, sendo que, por esta razão, foram glosados, consoante intelecção do artigo 67, inciso 2 do RICMES. Por tais razões, desprovejo o apelo do particular. Então, eu estou conhecendo em parte do recurso e, nessa extensão, negando o provimento nos termos dos fundamentos desse voto. Diante disso, o processo está em discussão. Vou fazer um pequeno... Faltou uma letra S aqui, eu vi aqui depois na ementa, só para corrigir. Ele está aqui. Já está resolvido. Bem, já só um pequeno ajuste aqui.
Bom, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Está só a Daniela. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida não provido, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Julgamento encerrado, agradeço a presença do Dr. Eduardo Araújo, modesto, e diante desse julgamento, nós, então, encerramos a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora, encerrando a sessão de hoje no EPAT. Muito obrigado, doutores. Bom dia. Obrigado, doutor Eduardo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, visualizando a ata. Tomei o cuidado aqui de... Muito bem. Muito bem, senhores. Podemos, então, Luiz, encerrar, então, a gravação? Encerramos, então, a sessão. Hoje foi breve, tinha 2 processos só, né?